O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 27. Lucas 10, 27. Esse texto está dentro do contexto da parábola do bom samaritano. E na parte B desse verso está escrito, 10, 27, parte B: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pode repetir comigo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Peço que você abra também sua Bíblia comigo em João capítulo 13, versos 34 e 35. Esse texto diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você pode repetir comigo? 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Bom, eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema o amor, o distintivo do verdadeiro crente. Talvez Francis Schaeffer foi, no século passado, chamado de o maior intérprete do cristianismo. Assim como John Stott foi chamado de o maior exegeta do cristianismo. Assim como Billy Graham foi chamado o maior evangelista do cristianismo. E Francis Schaeffer, tratando desta matéria, disse que o amor é a apologética final. É o argumento final. É a prova dos 9. Quando João vai escrever sua primeira carta, ele usa alguns critérios para você identificar um verdadeiro crente. Tem um aspecto doutrinário. Você precisa confessar que Jesus veio em carne, que ele se encarnou e que ele é o Filho de Deus. Se você não acredita nisso, não dá para chamar de cristão. Existe uma evidência moral. Se você é crente, tem que andar na luz. Se você der uma tropeçada, se arrepende, confessa e volta. Existe uma outra prova, que é a prova social, é se você ama. Quem não ama, anda nas trevas, não conhece a Deus, não viu a Deus, porque Deus é amor. Então nenhuma pessoa pode se dizer, eu sou crente, se ele não ama. O amor, diz a Bíblia, é o maior de todos os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus denomina o amor como o maior mandamento? Porque ele é o cumprimento da lei. Se você ama a Deus, você não quebra os primeiros 4 mandamentos da primeira tábua da lei. Se você ama o seu próximo, você não quebra os 6 mandamentos da segunda tábua da lei. Então você resume a obediência da lei no amor, na prática do amor. Mas mais, o amor, de certa forma, é o check-up do relacionamento saudável dentro de casa, na igreja e fora da igreja. Quando o apóstolo Paulo está tratando de relacionamentos na igreja de Filipos, onde havia partidarismo, onde havia egoísmo, cada um pensava apenas no que era seu, ele disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Em outras palavras, como é que você pode saber se você ama? É se você coloca o outro na frente do eu. Foi isso que foi o sentimento de Jesus. Ele nos amou e deu a sua vida por nós. Mas eu diria a vocês que o amor é a própria essência da vida cristã e a prova de maturidade cristã. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo sempre mencionava 3 elementos vitais da vida cristã, e ele destacava isso: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Uma igreja madura, uma igreja que crê em Deus, tem expectativa da glória de Deus e que pratica o amor. E depois ele vai trabalhar que desses 3, o maior é o amor, porque no céu você não vai precisar de fé, nem de esperança, mas o amor vai ser o oxigênio do céu, o amor vai ser o ambiente do céu. Nós vamos viver amor e experimentar o amor por toda a eternidade. Mas ainda mais, eu diria aos amados irmãos que na linguagem bíblica o amor é mais importante que conhecimento. Não que o conhecimento é coisa secundária, ou que você deve manter-se na ignorância, ou que você não deve investir no conhecimento, mas Paulo diz que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Cuidado para você não ficar com o nariz empinado. Cuidado para você não ficar assim igual um pavão. Porque esse saber ensoberbece. Se você olhar os seus irmãos de tamanco alto, do pedestal, de cima para baixo, você não entendeu o que é cristianismo. Mas ainda, o amor, diz o apóstolo Paulo, é mais importante que os dons espirituais. Nós vivemos uma geração que hipervaloriza os dons, e os dons são maravilhosos, porque tudo que nós recebemos de Deus é bom. Mas Paulo vai dizer o seguinte: se você não tiver amor, você pode ter o dom da fé, você pode ter o dom da ciência, você pode ter a linguagem dos homens e dos anjos, você pode até dar o seu corpo para ser queimado, você pode fazer a doação de todos os seus bens para comprar a cesta básica. Se a motivação daquilo que você faz não é regida pelo amor, então nada disso aproveita. O amor, diz a Escritura, é tão importante que a Bíblia diz que é a evidência da sua conversão. E João vai dizer que aquele que ama a seus irmãos passou da morte para a vida. E quem não ama até agora está nas trevas. Aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então está posto aqui a importância vital do amor. Bom, mas vamos agora olhar esse texto de Lucas, e eu peço que você volte lá a Lucas 10, verso 27, a parte B, porque aí está posto algo claro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, o que significa isso? Significa que este é um requisito mínimo, e ao mesmo tempo essencial. Irmãos, nós resolveríamos todos os nossos problemas interpessoais e intrapessoais se nós apenas observássemos esse mandamento. Por que nós temos contendas? Por que nós batemos cabeça? Por que nós falamos mal dos outros? Por que nós criticamos uns aos outros? Por que nós machucamos as pessoas? Por que nós agredimos as pessoas com palavras, com gestos, com olhar, com atitudes, com silêncio gelado ou com indiferença? Porque nos falta amor. Nos falta amor. Então, esse é o ponto principal. Um dos grandes avivamentos do século passado, que aconteceu na Coreia em 1907,
e até hoje a gente colhe frutos daquele avivamento, começou quando a Coreia estava machucada, ferida, massacrada, os crentes estavam sendo martirizados. Para vocês terem uma ideia, só um dia, às margens do rio Han, 200 pastores foram decapitados. Os crentes eram jogados para dentro do templo, e as pessoas ficavam com fuzis do lado de fora e ateavam fogo com os crentes lá dentro. E o mundo inteiro olhando essa cena e não fazendo nada. E os pastores magoados, encharcados de dor, de mágoa, de revolta, quando eles fizeram um acampamento. O que trouxe quebrantamento no coração deles é que eles foram estudar a primeira epístola de João e começaram a entender o que é o amor. E Deus trouxe sobre eles um poderoso batismo de amor, e ali começa um grande avivamento que reverbera até hoje, no mundo todo. Amar o próximo como a si mesmo é fazer por ele o que você faria por você. A parábola do samaritano relata isso. Um homem é apanhado, um homem é espoliado, um homem é deixado ferido à margem da estrada. Aí passa um sacerdote, aí passa um levita, olha, não se envolve, passa de largo. Não fizeram por aquele homem o que talvez gostariam que alguém fizesse por eles se estivessem em tal situação. Eu disse recentemente que o mundo está muito chocado, e deveria estar mesmo, porque nós já chegamos aí a 2 milhões de óbitos de Covid no mundo. Mas o mundo não está chocado quando nesse mesmo ano 45 milhões de abortos aconteceram. O mundo não está chocado. A imprensa não fala disso. As pessoas que defendem o aborto são aquelas que tiveram a chance de viver. O que falta? Amor. Eu gostaria que as pessoas me tratassem, que eu gostaria de tratar as pessoas como eu gostaria que elas me tratassem. Isso é amor. Amar o próximo como a si mesmo. Mas ainda mais, vejam comigo que quando João Batista foi interrogado sobre arrependimento, e o pastor Arival já pontuou aqui que Deus requer de nós justiça, e perguntaram, e nós vamos fazer o que? A multidão perguntou para ele, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Eu acho isso curiosíssimo, meus irmãos, porque quando você e eu abrimos o nosso guarda-roupa, ninguém que está nesse auditório, ninguém talvez que esteja nos escutando pela internet, tem apenas 2 mudas de roupa. Ninguém. E nós somos a geração que acumula, e ajunta coisas, e ajunta tralhas também, né? Tralhas. Você já percebeu quando você vai fazer uma faxina na sua casa, quanta tralha tem na sua casa? Está ocupando espaço, você nunca usou, você nem sabe que tem. Quando tem gente que não tem e precisa do que você tem e não usa. Se houvesse um batismo de amor sobre nós, irmãos, não precisaria nem de fazer um apelo para a cesta básica, nem para a roupa, porque o inverno está chegando. Falta esse despertamento. O amor ao próximo, como a si mesmo, é aquilo que dá sentido à sua própria vida, dá razão à sua vida. Todas as pessoas que fazem da vida uma busca de coisas para si, para o seu conforto, para o seu deleite, para o seu prazer, para o seu uso, perdem o sentido da vida. Essa semana eu estava vendo um videozinho muito engraçado, um camarada que tinha um carro super chique, super caro, um carro importado, e ele estava assim muito triste porque o amigo dele estava saindo de um avião chique, um avião assim maravilhoso, e ele estava infeliz que tinha um carro importado.
Aí de repente um outro chega para ele: rapaz, se eu tivesse esse carro, eu seria feliz, estou com um carro velho aqui. Aí o cara que está reclamando do carro velho, enfrenta outra pessoa que está andando de bicicleta, que não tem nenhum carro velho para andar. Aí o cara que está andando de bicicleta, está reclamando, tem outro: olha rapaz, nenhuma bicicleta eu tenho que andar a pé. O outro está reclamando de andar a pé, e encontra uma pessoa de cadeira de roda: rapaz, você é feliz, você tem 2 pernas, eu não consigo nem andar. Então para um pouquinho para pensar uma coisa: a vida só faz sentido quando você faz da vida um propósito de abençoar pessoas, de ajudar pessoas. Porque amor na Bíblia não é conversa, não é verbo, é verba. Eu não encho a barriga de ninguém dizendo eu te amo. É isso que Tiago diz, é isso que João diz. Se você disser para alguém que está precisando de roupa, precisando de comida: Deus te abençoe, vá em paz, e não dê o que ela precisa, onde está o amor de Deus aí? Então amor é coisa prática, é ação. Viktor Frankl, que sobreviveu ao campo de concentração e ao extermínio da Polônia, disse que as pessoas que sobreviveram não foram aquelas que lutaram para sobreviver. As pessoas que sobreviveram foram aquelas que lutaram para ajudar outras a sobreviverem. Aí a vida faz sentido. Então, meu irmão, você que está aqui, você que está nos acompanhando, se você tem um dom, coloque esse dom nas mãos de Deus. Se você tem um talento, coloca nas mãos de Deus. Se Deus lhe deu recursos, coloca a parte desses recursos para socorrer alguém. Vai visitar uma pessoa, vai levar um bolinho para o seu vizinho, procura saber se tem alguém doente lá na sua vizinhança, vai fazer uma visita, vai fazer uma oração, vai levar um presentinho, vai abençoar a pessoa, vai demonstrar amor. James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, diz que você não é o que você promete, nem o que você fala, você é o que você faz. Amor é prático. É prático. Não ameis apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Mas vejam vocês que agora esse texto segundo que nós lemos, eu peço que você vá comigo para ele, que é João 13, 34 e 35. Jesus está dando não o maior mandamento, mas ele está dando agora um novo mandamento. E ele diz para os seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E aí você pode perguntar: mas como esse mandamento é novo? Esse mandamento é antigo, de amar uns aos outros. Mas ele é novo por 3 motivos. Primeiro motivo, ele é novo em seu perfeito exemplo. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. Agora para um pouquinho para pensar comigo o quanto Jesus amou você. Diz a Bíblia que, sendo ele Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Ele é Deus autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. E ele se esvazia a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que entrou na nossa história, sofreu, sentiu sede, sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu sono, foi tentado, chamaram-no de beberrão, de glutão, de endemoniado, cuspiram no rosto dele, esbordoaram a cabeça dele, pregaram-no naquela cruz. E ele fez isso por amor, por amor. E João vai interpretar na sua primeira carta, é importantíssimo entender isso, no capítulo 3, versículo 16,
de uma maneira linda, ele vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É claro que Jesus deu a sua vida por nós vicariamente. Isso você e eu não conseguimos fazer. Ninguém consegue fazer. Só Cristo deu a sua vida vicariamente, substitutivamente. Mas essa atitude de abnegação, de entrega, de disposição de servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Assim nós devemos amar. Isso é amor. É um novo exemplo. Se você perguntar como é que Jesus te amou, primeiro ele te amou com amor eterno. Segundo, ele te amou com amor perseverante. Terceiro, ele te amou com amor sacrificial. Quarto, ele te amou com amor santificador. Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. O exemplo é sublime. Então ele é novo mesmo. Segundo lugar, esse mandamento é novo, meus irmãos, porque seus motivos inspiracionais são sublimes. Cristo deu sua vida por nós, de forma voluntária. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele não esperneou. Ele não trouxe imprecações de maldição sobre as pessoas que o estavam pregando naquela cruz. Ao contrário, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. De tal maneira que ele não foi pregado naquela cruz porque ele foi traído por Judas ou porque foi vítima de uma orquestração do Sinédrio, ou porque foi vítima de uma covardia de Pilatos ou da crueldade dos soldados. Não, ele foi para aquela cruz voluntariamente. Voluntariamente, por amor. Ele amou você. Se você ainda tem dúvidas de que Jesus te ama, olha para a cruz. A cruz é a grande voz de Deus, não esculpida com letras de fogo nas nuvens, mas esculpida na cruz do Calvário. A cruz proclama o amor de Deus por nós. Então, como diziam os puritanos, você acha pouco o fato de você ser amado por Deus? Agora, se eu vou amar como Jesus me amou, eu estou pronto a dar a minha vida pelo meu irmão. E dar a vida não é discurso, é ação. Mas, notem em terceiro lugar, que este amor é novo, é um novo mandamento, também seus resultados tão gloriosos. Porque o verso 35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É claro que nós temos outros critérios, né, para sermos conhecidos como os discípulos de Jesus. Um deles, claro, como já disse na primeira carta, é a sua integridade doutrinária. Seria uma tragédia um crente que não subscreve a palavra de Deus como inspirada, inerrante, infalível, suficiente, como voz autoritária de Deus. Eu não tenho que discutir a Bíblia, eu tenho que obedecê-la. Não é a minha razão que está acima da Bíblia, a minha razão está debaixo da autoridade da Bíblia. É claro então que você conhece um crente verdadeiro quando ele ama a palavra de Deus, quando ele medita na palavra de Deus, quando ele pratica a palavra de Deus, quando ele proclama a palavra de Deus. É claro que essa é uma evidência. Como é que você conhece um crente? Você conhece um crente pela vida que ele leva, o testemunho que ele dá, o zelo, a piedade, a santidade, a correção, a integridade nas palavras, nas atitudes, nos negócios, nos acordos, nas transações, na postura.
É óbvio. Mas Jesus pinça esse elemento. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é possível que eu seja ortodoxo, é possível que eu até tenha uma vida de zelo na questão de não cair em laços, em armadilhas, em engodos, em ciladas e cipoal do pecado, mas se eu não amo o meu irmão, eu não estou dando evidência de que eu sou um discípulo de Jesus. Agora, vejam bem, é fácil amar o irmão quando o irmão está legal com a gente, né? Amar os iguais, até os gentios fazem isso. Amar quem ama você, falar bem de quem fala bem de você, gostar de quem gosta de você. Alguém lhe dá um presente, você devolve. A gentileza também dá outro presente. Isso aí não é ser cristão. O gentio faz isso, o não crente faz isso. O que você faz quando alguém pisa no seu calo? Qual a sua postura quando alguém fala mal de você? É exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Todos conhecerão isso, se tiverdes amor, como eu vos amei. Ou vocês acham que Jesus amou aqueles homens porque eles eram bons? Porque eles tinham virtudes? Porque a qualidade de vida que eles levavam atraía o amor de Jesus, como se o amor que Jesus tinha por eles fosse apenas alguma coisa que eles mesmos mereciam ser amados daquela forma. Não. É chocante isso, que Jesus nos ame, apesar de nos conhecer. Notinha de rodapé aqui, irmãos. Não cabe na vida de um crente soberba. Sabe por quê? Se você conhece a Deus, bom, ninguém pode ficar de nariz empinado perto de Deus. Ou pode? O Todo-Poderoso, o Excelso, o Sublime. Quando o anjo de luz quis ser igual a Deus, virou Satanás. Então não dá para ficar com o narizinho empinado se você conhece a Deus. Agora, também não dá para ficar com o narizinho empinado se você conhece a você mesmo. Porque se você se acha uma pessoa maravilhosa, você não se conhece. Se você não está consciente da corrupção do seu coração, você não se conhece. Talvez o homem mais piedoso do século XIX, David Brainerd, relata no seu diário, num dia lá, eu estou consumido pela vileza do meu coração. As confissões mais profundas foram feitas pelos homens mais piedosos. Porque se você está longe de Deus, você não reconhece pecado, tudo é normal, não tem nada a ver, todo mundo faz, é assim mesmo, e você vai se conformando com tudo. Meus amados, eu gostaria de concluir contando a vocês uma breve ilustração para retratar o que é amor, e eu termino aqui. Alguém disse que isso foi uma lenda, outros dizem que talvez de fato aconteceu. Eu não quero entrar nesse julgamento se foi lenda, história ou história. Mas o fato é que dois irmãos, um solteiro e outro casado, o casado tinha vários filhos, eles eram herdeiros de uma terra dos pais, e eles cultivavam essa terra. E depois que colheram a safra e armazenaram o cereal no armazém, que lá na minha região chama de tulha,
ou alguns chamam de paiol. O casado pensou assim: meu irmão é sozinho, eu tenho vários filhos que podem me ajudar a trabalhar, então eu vou fazer o seguinte, vou me levantar de madrugada, vou pegar um saco de cereal da minha parte e vou levar e botar lá no montão do meu irmão. Por sua vez, o irmão solteiro pensou assim: bom, eu sou solteiro, só tenho eu, não preciso de tanta coisa, meu irmão é casado, tem vários filhos, tem mais pessoas para socorrer, para ajudar, então eu vou fazer o seguinte, vou levantar bem cedinho de madrugada, vou pegar do meu cereal um saco bem surtido e vou botar lá no armazém do meu irmão. E todo dia esses irmãos estavam surpreendidos por um fato, um milagre estava acontecendo. Tirava, olhava, mesma quantidade. No outro dia, na noite, tirava, no outro dia estava a mesma quantidade. Um milagre. Até que uma determinada noite, os dois cruzaram no caminho, cada um com o saco nas costas. E aí eles entenderam o milagre do amor. Aí diz a lenda que esse fato aconteceu onde foi construído e erigido o Templo de Jerusalém, no Monte Moriá. Aí eu acho que é lenda. Mas não importa se é história ou história, o que importa é o moral da história. Quem ama, dá. Quem ama, investe. Quem ama, entrega. Jesus nos amou e se deu a si mesmo por nós. E eu queria então concluir com um apelo muito particular. Queria encorajar você nesta semana, hoje é segunda-feira, até domingo que vem, para vocês que vêm no Conexão, até segunda que vem, você pensar numa pessoa concreta, e você vai ter um gesto de amor, dando um telefonema, mandando um e-mail, dando uma oferta, expressando de maneira prática o amor. O amor cobre multidões de pecados. O amor pavimenta caminhos. Eu nunca esqueço, pastor Irival, um dia, uma pessoa me aborda e diz assim: pastor, eu chego aqui na igreja com o coração quebrado. E por quê? Ele diz: o meu filho não me escuta mais. Chega tarde, fecha a porta, eu chamo para ir para a igreja, resmunga, e com raiva bato com força na porta, ele xinga lá de dentro, e eu venho para cá arrebentado. Falei: pai, vamos dar uma mudada na metodologia? Faz o seguinte, se você chegar em casa hoje, depois do culto da manhã, a porta estiver fechada, bate devagarzinho. Falei: filho, posso bater um papo com você? Se ele abrir a porta, fala nada não, dá um abraço no seu filho, dá um beijo nele, fala para ele que você o ama. Quando chegou a noite, eu vejo o pai entrando com um garotão bonito do lado, com um sorriso 9,15. Sabe o que é sorriso 9,15? E ele me diz: pastor, aconteceu um milagre na minha casa hoje. A porta estava fechada, eu bati devagarinho e disse: filho, posso falar com você? Ele abriu a porta, eu dei um abraço nele, eu dei um beijo nele, disse: filho, eu te amo tanto. E o meu filho enroscou no meu pescoço e chorou copiosamente, disse: meu pai, há muitos anos eu estava esperando esse abraço do senhor. Há muitos anos eu estava esperando um beijo do senhor. Há muitos anos eu precisava ouvir do senhor: eu te amo. Conte comigo, estou junto com o senhor na igreja.
Demonstre amor. Demonstre amor. Vamos ficar em pé? Pastor Arival vai orar por nós. E nesta semana você pode experimentar o milagre do amor. Talvez você encontre alguém no caminho carregando um saco nas costas.